quando o assunto é ter boas pregações e ser um bom pregador, nós temos aqui no Brasil um grande referencial, uma grande referência. E eu poderia até dizer talvez a maior referência enquanto pregador, que é o famoso Padre Léo. E neste dia 4 de janeiro que passou agora, 2024, completou 17 anos que o Padre Léo faleceu. Infelizmente a gente já perdeu esse grande pregador. Mas você que acompanha aqui o nosso canal e nós estamos tratando sobre o tema do Ministério da Pregação, de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho, e é de suma importância que eu traga aqui no nosso canal algumas características das pregações do Padre Léo, porque inclusive nós temos até pastores que já disse abertamente e publicamente que as suas pregações se inspiraram nas pregações do Padre Léo. Eu sou o Wellington Reinaldo, sou teólogo e pregador desse canal e hoje o tema do nosso vídeo vai ser algumas das características das pregações do Padre Léo para a gente aprender junto com ele. A gente tem que aproveitar essas coisas, essas pérolas que a nossa igreja tem. E ao final desse vídeo eu vou indicar 2 pregações para você assistir e para você tirar suas conclusões. Tenho certeza que você vai se apaixonar completamente pelas pregações do Padre Léo. Então vamos lá ao vídeo. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal é Assunto Teológico. Hoje estamos tratando sobre as pregações e o grande pregador, essa grande referência para todos nós, que foi o Padre Léo. Inclusive, eu estou aqui com um dos livros do Padre Léo, que é Jovens Sarados. Você pode comprar, baixar, é muito bom esse conteúdo, principalmente para os jovens. Mas vamos tratar um pouquinho sobre as pregações do Padre Léo, porque é referência para todos nós. E eu acredito que se você ouviu as pregações do Padre Léo, primeira coisa que você vai lembrar, eu tenho certeza, que são os contos e os causos que ele trazia para a pregação. Então, se você é pregador, já vai a primeira dica. O Padre Léo, ele conseguia trazer histórias, trazer personagens, trazer situações para dentro da pregação. E era interessante porque, ao ponto que a característica dele de trazer essas histórias, era característico também dele fazer com que as pessoas escutassem a história e não só ficassem ali vidradas, né, ficassem ligadas no contexto da história, mas ao fim da história também tiravam a conclusão e um aprendizado a respeito daquela história e conseguisse levar para dentro do coração. Se você ouviu ou se você passar a ouvir as pregações do Padre Léo, eu tenho certeza que você vai aprender com cada historinha uma lição, um conteúdo, algo que vai te ajudar a amadurecer. E você vai posteriormente lembrar dessas histórias. Ele conta de um bêbado no velório, de histórias de sogras, enfim, tantas e tantas outras histórias. E você sempre vai recordar essas histórias. E outra de suas características também era a ousadia. O Padre Léo era completamente ousado. Inclusive tem uma das pregações que ele, em TV aberta, né? Acredito que era na Canção Nova, se não estou enganado, ele faz uma denúncia a respeito do aborto e ele cita, na época, o presidente da República. Então ele era muito ousado. Mas não só nessas situações, também denunciar pecado, chamava o demônio, o diabo de encardido. Então dizer como o encardido agia e que muitas vezes a gente se deixa ser entregue por essas armadilhas. Então o Padre Léo era muito ousado nesse sentido. Ele denunciava de fato aquilo que às vezes a gente não percebia e as situações que a gente achava tão comum, ele fazia a gente compreender que talvez a situação que a gente enxergasse tão comum não fosse tão comum assim. E dessa forma, e com essas características, ele fazia ótimas e belas pregações e defendendo a doutrina da igreja, defendendo os ensinamentos da igreja, os ensinamentos de Cristo, tudo que ele aprendeu, ele defendia de fato a doutrina da igreja. Eu acredito que esse era o diferencial do Padre Léo, porque ele, ousado, né, de uma forma bem humorada, mas não abria mão dos seus valores, não abria mão da doutrina católica, mas ainda assim conseguia envolver todos que escutavam a sua pregação, ficavam maravilhados
E eu tenho certeza que esse pregador, o Padre Léo, conseguiu converter muitos corações, assim como continua a converter. Porque as pregações dele aí, né, pela Canção Nova, tá no YouTube, tá no site aí da Canção Nova, e em CDs e DVDs gravados, e essas pregações continuam a tocar muitos corações. E é um referencial para mim, para você que é pregador, que está iniciando, que já iniciou, e para todos os cristãos católicos. Padre Léo, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia as pregações do Padre Léo, e me diz aqui uma que chamou a atenção, uma situação, um conto dele, um ensinamento que chamou a atenção a você e que você levou para a vida, tá bom? E, como eu prometi vocês, eu vou deixar a indicação de 2 pregações aqui do Padre Léo. A primeira, eu indico você assistir A Cura Interior do Coração de Pedro. Essa pregação, ela está aqui no YouTube da Canção Nova, então você pode pesquisar A Cura Interior do Coração de Pedro, que vai aparecer lá o YouTube da Canção Nova e você vai poder assistir a pregação completa. Assim como também a última pregação do Padre Léo, que é buscar as coisas do alto. Então, a última pregação que ele fez, ele já estava doente, já estava bem debilitado, mas ele fez essa pregação e talvez seja a pregação que mais tocou muitas pessoas, foi muito emocionante, e eu tenho certeza que você vai tocar-se também com essa pregação. Então, procura essas 2 pregações, assiste, depois volta aqui no nosso vídeo e comenta qual foi a sua experiência, tá bom? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.